Muito bom, galera! Vamos para o segundo vídeo agora, onde nós vamos falar do alongamento e mobilidade da região do quadril e o que eu vou chamar aqui de cadeia posterior. O que é uma cadeia posterior? É um conjunto de regiões que fica na parte posterior do meu corpo. Então eu vou falar dessa parte de alongamento dessa região, vindo das costas até passando lá para a parte de trás da perna, tá? Então, primeiro vamos falar do quadril. A região de articular do quadril é uma região que se movimenta para muitos lados, né? Então ela movimenta para frente, ela movimenta para trás, ela movimenta para o lado e ela ainda faz rotações, ó, interna e externa. Logo, eu preciso estimular ela em todas as regiões, para que eu também não gere compensações e nem inflamações nessas articulações. Então, primeiro, se eu pensar em exercícios um para cada lado, pode tomar muito meu tempo. Então hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios que exploram a maior quantidade de movimentos do quadril possíveis. Assim eu ganho mais tempo, eu otimizo meu tempo e eu consigo aí, com o tempo mais otimizado, trabalhar de maneira eficiente essa região do meu corpo. Então primeiro eu vou ensinar de maneira dividida, segmentada, e nós vamos fazer eles todos juntos depois que a gente pegar todas essas partes, tá? Então se você tem dificuldade de ficar sobre um pé só, você pode fazer apoiado com a mão na parede ou em algum lugar que te dê suporte, tá? Então primeiro nós vamos fazer só este movimento de subir e descer, ó. Só isso. Beleza? Aqui você não precisa fazer ele quando você estiver treinando esses exercícios, tá? É só para a gente pegar a segmentação do exercício em si. Agora a gente vai subir e vai abrir, ó. Beleza? Não deixa o corpo girar, tá? Quem tem que girar é só a perna. Beleza? Alguns já vão perceber essa dificuldade. E volta. Último, para a gente segmentar o exercício por completo, subiu, girou, e aí você vai trazer o pé para cima, ó. Aí quando eu trouxer o pé para cima, ó, eu vou passar a perna lá por trás. De novo, subiu, abriu, girou e volta. Aqui pode não parecer, mas eu já trabalhei aí boa parte das direções que a articulação do meu quadril se movimenta, tá? Então agora nós vamos fazer este exercício completo para eu já ativar a região do meu quadril aí na região articular. Subiu, afastou, girou e volta. De novo, abriu, girou, trouxe lá para trás e volta. É um pouco cansativo, tá, galera? Então por isso que eu disse, se você tem dificuldade de ficar sobre um pé só, apoia na parede, apoia em algum lugar que vai te ajudar, tá bom? Agora eu vou fazer do outro lado apoiando, tá? Então se eu vou fazer com essa perna, o ideal é que eu apoie o outro lado, para que eu consiga ter um controle maior do movimento. Subiu, girou lá o joelho para baixo, trouxe a perna e volta. Você pode fazer de 8 a 10 repetições cada movimento para que você consiga ter uma boa ativação aí da região do seu quadril, tá? Um outro movimento que você pode fazer também é o movimento circular, tá? Mas antes, nós vamos fazer um movimento que é mais sentadinho. Para muitos profissionais da área, esse exercício já é muito conhecido. Mas é como eu falei lá no vídeo 1 da aula do pescoço, fazer por fazer é muito simples. Então eu preciso ter uma ativação muscular controlada, tá? Para que eu possa fazer da maneira correta. Então aqui, ó, eu vou descer os meus joelhos, controlando o movimento, não vou só soltar, deixa tudo bem ativo. Posso fazer 10 repetições para cada lado, 8 repetições, tá? Deixa a musculatura ativa,
faz um movimento controlado, não deixa só o peso do corpo cair para o lado. E volta. Outro exercício que eu posso fazer em pé, vai depender muito da sua disponibilidade, é o movimento circular. Isso também vai ajudar bastante, e quanto maior a amplitude de movimento, melhor. Beleza? Outro exercício que pode facilitar muito, apoiou as mãos na parede, pus a perna numa altura que eu consiga aí, não se sentir desconfortável. Poxa, mas eu não tenho como aumentar essa amplitude de movimento, Renan, e eu acho que eu posso ir mais do que isso. O que a gente faz? Dobra o joelho que está na perna de apoio, ó. Essa dobradura aqui, ó, jogando o quadril para trás, tá? Para eu não prejudicar meu joelho, vai fazer com que eu alongue mais essa região, afastando mais aqui, ó, a articulação do meu quadril, ou seja, exigindo dela uma maior amplitude de movimento. Eu já estou sentindo puxar essa região aqui. Provavelmente, se você fizer, você vai sentir também. E volta. Ok? Como se movimenta para muitas regiões a articulação do quadril, consequentemente existem diversas variações de exercício para que você possa fazer para ativar essa região. Então o seu objetivo vai determinar muito de que forma você vai fazer a ativação da região do seu quadril. Esses são alguns exemplos, tudo bem? Agora nós vamos fazer alguns exercícios para a região posterior, tá? Então, na teoria é só fazer isso daqui, certo? Na teoria é só fazer isso daqui. Mas eu preciso que exija, de certa forma, um conhecimento, ou seja, uma forma controlada de executar isso, tá? Aqui eu vou explicar para vocês uma coisa muito interessante. A diferença de mobilidade articular para flexibilidade. A mobilidade, ela está geralmente relacionada, a mobilidade, ela está relacionada com a amplitude de movimento da minha articulação. Como a gente falou de quadril, eu falo de mobilidade de quadril, porque eu estou falando da amplitude de movimento da articulação do meu quadril. Agora que a gente vai falar de cadeia posterior, eu vou abordar também o termo de flexibilidade, que é a capacidade que a minha musculatura tem de se alongar, tá? Então agora eu vou falar de alongamento muscular, ok? Então quando eu faço este movimento aqui, ó, eu estou exigindo da região posterior do meu corpo todo um alongamento, tá? Então não é só cair com o corpo, eu preciso fazer de maneira controlada para que eu ative as regiões necessárias, tudo bem? Então eu vou respirar fundo e quando eu soltar o ar, eu desço e tento alcançar determinada região, no caso aqui, o meu pé. De novo, respiro e tento buscar ali o máximo de alongamento. O que é importante de eu frisar aqui nesse momento? Eu vou sentir um desconforto muscular, eu vou sentir que não vai, só que aí é que eu preciso segurar um pouquinho naquele limite, porque algumas composições fisiológicas da minha musculatura realmente dão esse sinal para o meu cérebro de que eu não consigo alongar. Só que o nosso músculo tem uma coisa chamada fáscia muscular, que tem uma certa capacidade de elasticidade. Então, quando eu forço uma elasticidade da minha musculatura, eu estou trabalhando a flexibilidade. Consequentemente, se eu for até onde eu aguento e parar, eu não tenho evolução. Então, eu preciso exigir um pouco mais da musculatura para que o meu cérebro entenda que aquilo é um movimento possível e, consequentemente, a constância dessas execuções me permitam dar um novo alongamento, ou seja, permitir que eu alcance mais amplitude na execução do movimento, tá? Outro exercício que vocês podem fazer para a região posterior, joelho apoiado, e aí eu vou com a mão contrária, tá? Então, em vez de ir com a mesma mão da perna que está esticada,
eu vou com a mão contrária. E aí eu toco lá, se eu conseguir, já estou alongando essa região de uma forma mais cruzada. Se eu quiser aumentar a dificuldade desse alongamento, eu olho lá para trás, faço um movimento mais cruzado aqui, e aí eu vou puxar mais ainda, eu vou exigir mais ainda dessa região posterior do meu corpo, tá? Muitas pessoas, principalmente os homens, têm essa região de trás da coxa mais encurtada. Por quê? No dia a dia, a gente passa muito tempo sentado com as pernas flexionadas. E isso faz com que essa musculatura passe a ter um comprimento menor, porque ela está dobrada. Se eu fizer isso aqui e jogar os meus pés para trás, eu já estou exigindo um alongamento grande dessa região, porque é um movimento que ele não está acostumado a fazer no dia a dia. Então é fundamental que você alongue essa região posterior do seu corpo. É importantíssimo que você mantenha ela alongada para evitar que em movimentos do dia a dia, principalmente num agachamento, se ele estiver encurtado, ele vai exigir de outras estruturas do seu corpo. E isso pode te causar alguns desconfortos, como dor lombar, por exemplo. Então, não negligencie o alongamento da sua cadeia posterior, ok? Mais uma vez, obrigado e nos vemos no terceiro vídeo agora.